Fala pessoal, fazendo esse vídeo aqui para dar continuidade lá àquele material do Firestore. Nós começamos com um projetinho lá, o Indep Mobile, usando a API REST, e saiu recentemente um exemplo da PCSoft na LST 120, e eu fui dar uma olhadinha. O exemplo da PCSoft tinha um erro, ele não está funcional o projeto. Na parte de inclusão tinha um errinho, vou mostrar para vocês. Então eu resolvi refazer, seguindo o exemplo deles. É um exemplo legal, simples, e a gente consegue ver algumas coisas que nós não vimos lá no mobile via API. A gente vai dar continuidade lá no mobile também, mas lá tem algumas dificuldades a mais, né? E no web é legal que dá para a gente aproveitar 100% as libs lá do Google. Então vamos lá, vamos tentar fazer rapidinho esse vídeo aqui. Tá pronto já, vou mostrar para vocês. Então basicamente é uma página AWP, tá? Fiz uma páginazinha AWP, é um CRUDzinho. A gente tem aqui a lista, tem pesquisa, inclusão e exclusão aqui mesmo, tá? Então ele é constituído por uma página. A gente tem aqui dois pop-ups. Um pop-up é o formulário que a gente edita e inclui. O outro é o modalzinho de confirmação de exclusão, só isso. Então vamos lá. Todas as 99%, tá? Tá tudo aqui, ó. Eu fiz separadinho as procedures. Então a gente tem uma para adicionar um documento, alterar um documento, excluir um documento, inicializar a biblioteca, tá? Do Firebase, listar documentos e o monitor. Então vamos ver executando isso daqui. Então legal, ó. Eu tenho esses caras aqui lá no Firestore. Eu posso buscar aqui, ó. Vazio para trazer todos, tá? Eu posso editar o nome. Eu não me preocupei com essa questão, colocando o URL da foto aqui só para poder demonstrar mesmo, tá? Quiser excluir documento, sim. Excluiu, já atualizou. Então, beleza. Como que isso aqui funciona? Dentro da Global Procedure, aqui o set de Procedures Browser, nós temos uns detalhezinhos aqui, ó. Então, aqui a gente faz a referência externa do Firebase, tá? Da onde que ele vai pegar esse cara aqui? Para isso funcionar, a gente precisa adicionar duas referências JavaScript aqui, ó, que é o Firebase App e o Firebase Firestore, tá? Então, o Firebase App que tem as questões lá do Firebase, e o Firebase Firestore é onde a gente tem as nossas funções lá do Firestore, tá? Para acessar o banco. Então, o primeiro passo é adicionar essas duas aqui. O extern vai buscar de lá do Firebase, né? Ele vai referenciar. Isso aqui é muito legal, tá? Não temos muita documentação disso, infelizmente, mas acho que com esse exemplo aqui dá para entender bem. Se a gente tiver uma biblioteca aí, tiver um recurso externo em JavaScript, basta referenciar no projeto e você pode usar o extern para trazer ele para o WL aqui, ó. Então você consegue usar ele direto no WLanguage. Como que ele funciona? Ele não vai ter o suggest aqui, né, para identificar, por exemplo, propriedades, métodos, nada, mas ele é um objeto dinâmico, né? Você escrevendo certinho aqui a propriedade ou o método, ele vai funcionar, ele vai entender. Aqui embaixo a gente cria uma variável global database, que é um objeto dinâmico, ela vai receber também um tipo de lá. E esse VR termo aqui é um que eu usei para fazer a pesquisa.
Já já eu explico por que eu coloquei ele no global aqui, tá? Aí a gente tem aqui uma função inicializa Firebase. Após inicializar o Firebase, a gente referencia aqui o database como do tipo Firebase Firestore, que é esse cara aqui que nós vamos usar para poder fazer executar os métodos, né, de inclusão, listar, exclusão, enfim. E aqui criamos um tipo, só um enumeration aqui para poder fazer as ordens crescente e decrescente, tá? Só para ficar mais claro lá. Beleza, o que eu tenho que fazer então? A primeira coisa, quando você inicializa a página, você precisa inicializar o Firebase. Isso aqui é um passo importante. Então vamos lá, ó. Eu coloquei aqui as informações do meu projeto, eu vou deixar, não tem problema, isso aqui é um projeto de teste lá do workshop, tá? Mas precisa ter aqui, ó, para inicializar, a gente precisa invocar esse cara aqui, ó, executar esse método inicializa app, initialize aqui. Ele precisa dessas propriedades. Onde que está isso? Você vai entrar lá no console, no seu console do Firebase, vou abrir aqui, ó, console Firebase, acesse o seu projeto. Você tem que adicionar um app, tá vendo? Aqui tem, se não tiver, ele vai ter a opção para você adicionar, ó, vai ter isso aqui. Você vai adicionar um web, tá vendo? Configurar ele aqui. Aqui dentro do web, ele tem aqui, ó, para você, ó, tá vendo? Ó, ele tem as referências que você precisa para usar, ó, tá? Que é o app, no caso, tá? A gente já tem esse aqui lá. E esse aqui é só para o Google Analytics, tá? E aí você precisa disso aqui, ó. O conteúdo que está aqui. Tá? Tá vendo que é legal que aqui ele inicializa, é o que a gente faz lá, ó, é isso aqui, ó. Passa a configuração e inicializa o app, tá? Com essas configurações. Tá vendo? A documentação mostra pra gente bonitinho aqui, ó. Então, voltando lá. Vocês coloquem o de vocês aí, tá? Feito isso, o projeto tá pronto, tá para rodar. Tá beleza, ele tá inicializado. Aí, o que a gente tem aqui na página? No load da página, isso aqui não precisa, eu vou apagar que a gente não está usando. Eu criei aqui um globalzinho na página, ID do documento e ação. O ID do documento é que vai armazenar sempre o ID do documento atual, quando o cara selecionar ali. Lembrando que a gente está na camada browser, né? Então, a gente precisa sempre estar atualizando isso, senão ele perde esses valores. Esse camarada aqui, que starta a busca dos nossos dados lá, tá? Então, o que é isso aqui, o monitor? Por que a gente tem um monitor? Vou nele aqui, ó. Tá? Lembrando, o Firestore, quando a gente trabalha com JavaScript, aqui nesse caso a gente sempre trabalha com callbacks, né? Então, por exemplo, você executa uma função JavaScript e o retorno dela, ela executa outra, que a gente passa por parâmetro, né? Tipo assim, se der certo, o que executa, né? É o caso aqui, ó. Nós estamos trabalhando com o snapshot do Firestore. O que é o snapshot do Firestore? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos abrir aqui lado a lado. Ó, eu tenho meu banco aqui nesse projeto. Isso aqui é muito legal, tá? Nós falamos disso lá no app. É o que? Ele atualiza em tempo real a sua aplicação, sem a sua aplicação precisar buscar no banco. Então, se eu vim aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui usuários, que é a coleção que a gente está usando aqui, ó, e eu posso ter acesso aos registros aqui. Se eu vim aqui, por exemplo, ó, Carlos Teste, vou editar. Para Carlos Teste 02, atualizei. Ó, lá já atualizou, tá vendo? Sozinho, ó. Vamos editar de novo, vou tirar o 02. 888. Ó, atualizou. Então, eu não preciso fazer nada aqui. Como que isso funciona? Ele tem esse recurso, né? O snapshot do Firestore, que
quando você inicializa a sua aplicação aqui, você não precisa ficar buscando lá não, tá? Quando tem uma alteração, ele traz para você para a aplicação, tá? Digamos aí que seja tipo um WebSocket, tá? Que ele faz aí por trás. Então, isso aqui é um recurso bem legal, né? Se alguém altera um registro, você tem atualização aqui em tempo real, né? Então, o snapshot, na verdade, é isso mesmo, né? É uma devolutiva real-time, né? Que eles chamam. Então, eu não fico buscando lista para mim, lista para mim, lista para mim, não. Quando eu inicializo a página, eu ativo esse recurso aqui, que está lá no monitor. Aí eu falo assim, qual que é a coleção? Eu estou passando, ó, coleção que eu quero que você monitora para mim, usuários. Qual função eu vou executar quando tiver uma alteração nessa coleção? Você vai chamar callback. Onde está callback? Está aqui, ó. Criei na página. Qual que é o campo que você quer ordenar? Quero ordenar pelo atributo aqui, né? Usuário. De que forma? Crescente. Isso daqui é o enumerable lá que a gente criou. Então, vamos ver só na função. Ó, tá vendo? Ele espera uma coleção. Ele espera uma procedure que vai executar, ele espera um nome do campo que vai ordenar e qual tipo de ordenação, né? Nosso tipo de ordenação é crescente ou decrescente, que a gente criou lá. Aí, essa aqui é a procedure que a gente cria um internal, porque ele instancia isso aqui, quando tiver uma alteração lá, ele vai executar aqui dentro. Aí a gente criou aqui, ó, callback Firestore, que é desse tipo internal aqui, e passa aqui, ó, no on snapshot. A gente ativa aqui esse recurso, falando assim, ó, quando tiver, executa essa procedure. O que que é essa internal aqui, ó? Aí essa internal aqui faz o quê? Ela lista os documentos, ó. Lista documentos. O que o lista documentos faz? Ele espera a mesma coisa, ó, coleção, a procedure que vai atualizar, que a gente recebeu aqui, tá vendo? Que é a callback, aí a ordem e a ordenação. Aí lá dentro do lista, ele faz o quê? Se o termo, que é aquela variável global que eu falei lá no começo, tiver diferente de vazio, ele executa só esse cara aqui, ó. Ele executa esse aqui passando o termo, ó. Aí a gente tem aqui o database, que é a variável global, também collection, o nome da coleção, aí nós colocamos um where aqui, que é para poder filtrar. Usuário maior ou igual ao termo que foi digitado lá na pesquisa. Para isso aqui funcionar, a gente precisa incrementar mais um, where usuário menor ou igual ao termo. Por que isso? O Firestore, os operadores deles são limitados, né? Você tem igual, maior, maior igual, menor, menor igual, e você tem o array contains. Array contains é para você pesquisar dentro de um atributo array. Então, aqui a gente tem que fazer a junção do maior igual com menor igual. Isso daqui é para filtrar por prefixo. Então, assim, sempre que começar com isso, né? Essa é a regra. E aí, para funcionar isso no Firestore, a gente usando aqui o web, a gente precisa jogar esse caracterzinho aqui. Ó. O que é isso? O padrão dele lá de encoding é Unicode, tá? Então a pesquisa sempre precisa de um fechamento, que é um caractere, que eles falam aí de alta elevação. Depois vocês podem pesquisar um pouco sobre isso. Então, assim, basicamente precisa de um fechamento, tá? Então, se você manda uma string, quando a gente usa, aqui a gente está usando query text, tá, para pesquisar. Então, quando a gente usa query text lá, você precisa fazer um fechamento dessa query text com esse caractere, senão ele não consegue filtrar. Se eu tirar isso aqui, ele não funciona. Ele não vai achar nada, tá? Então, isso aqui é um macete legal. Essa pesquisa não tem no exemplo da PCsoft, tá? Eu que incluí. Se tiver vazio, eu trago todos os documentos, eu não faço where, então eu só dou a coleção e jogo um order by aqui, ó, e a ordenação. Aqui acabou que faltou o order by, mas a gente pode incluir aqui, não tem problema. E se ele executa, você vê que isso aqui é uma coisa só, né? Ó, então,
eu chamo a coleção, order by, eu passo os valores, né, o campo e o tipo da ordenação e dou um get. Se o get for positivo, executa essa procedure aqui que veio por parâmetro, que é a callback que veio. Beleza, o que a callback faz? A callback ela recebe, quando aquilo lá retorna, quando ele dá positivo, ele passa um objeto por parâmetro, que é a lista de documentos que vieram. Aí ele recebe aqui, ó, é um objeto dinâmico, por quê? Porque ele vem do JavaScript lá. Aí aqui a gente faz um for each aqui e adiciona os itens no looper, ó. Looper headline, doc.id e manda bala. Tá? Então, beleza, essa é a parte da inclusão, ou a parte da atualização. Com isso, a gente nunca precisa ficar listando documento. Eu acabei colocando aqui, ó, porque não é uma alteração lá, né? É uma alteração que nós fizemos aqui. Então, eu forço o monitor a executar. Ó. Quando eu digito um termo de busca, eu atualizo a variável global e executo de novo ele, que aí ele vai lá e busca de novo as informações, tá? Show! Aqui é um looper simples, tá? Não vou entrar em detalhe do looper. Eu coloquei esse loading aqui para ficar animaçãozinha também, uma coisinha pode ser melhorada. Editar. Editar, simplesmente a gente pega o atributo, né? Que é o ID. E o ID é o quê? Lembrando que o ID, no caso aqui, é o ID do documento. O que é o ID do documento? É esse cara aqui, ó. Tá? É ele que a gente precisa quando quer alterar ou excluir. Então, ele fica lá oculto lá, mas ele está lá no nosso looper. Aí eu atualizo os campos do pop-up e dou o pop-up display, só isso. Aqui, ó. Aí ele traz para cá. Tá, Guilherme, Henrique, só isso. A exclusão, ele abre só o pop-up, o pop-up display, também atualiza o ID do documento, né, que a gente precisa, que é aquela variável global. Opa, e abre o pop-up de exclusão. O pop-up de exclusão, se ele confirma, a gente chama ali o exclui documento. Ó. Só isso, exclui documento. Sempre tudo é da mesma forma. Ó. Se é sucesso, ele executa a procedura de sucesso. Se é erro, executa a procedura de erro. Aí você pode mudar as ações aí, né? Que quiser. Mas, ó, é database, collection, qual coleção, qual documento, doc.id. O que eu quero fazer? Delete. Deletou? Então, executa a procedura de sucesso. Deu erro, que é o catch, executa a procedura de erro. Só isso, tá? Se vocês olharem na documentação lá do Firestore, é exatamente isso aqui, ó. A gente está usando da mesma forma que fosse usar JavaScript, tá? Aqui. Tudo isso por conta do extern, né? Que a gente usou lá. Aí eu tenho o altera documento, que é a mesma coisa. A diferença do altera documento é que eu tenho que passar o objeto para lá, entendeu? Então, o que a gente tem? A gente tem um diferente aqui, ó, que é o documento. Ó. Vamos lá no pop-up. Tanto quando vai incluir ou quando vai alterar, a gente precisa passar o documento. Como que a gente passa? É um variante. É só a gente montar um variante com os mesmos campos lá da nossa coleção. Ó, e-mail, senha, usuário, foto. Tá? Então, e-mail, usuário, foto. Lá eu nem estou passando senha, ó, senha fica vazio. Ele não tem esse tipo de restrição, né? Então, eu passo o que eu quiser. Eu preencho o variante, ó. Eu fiz só uma condiçãozinha aqui, que é aquela ação. Quando está editando, eu passo a editar, senão eu não passo nada. Aí ele chama aqui o alterar ou adicionar documento, que são as duas que a gente tem aqui, ó. Tá? Adicionar documento é a mesma coisa, ó. Database, collection, o nome da coleção, documento, para incluir o quê? Set. No exemplo da PCSoft, isso aqui não está funcionando, porque eles colocaram, em vez de set, está diferente isso aqui. Eles usaram o método add. Esse método não existe. Talvez era do outro banco, sei lá, ou antigo, mas não existe. Então, quem pegar o exemplo aí da LST 120,
não vai estar funcional essa parte de inclusão, tá? Por conta disso. Então é isso aqui, ó, 7, aí o documento é a variante que a gente passou lá, ó. A variante, ele trabalha aqui tipo, como um tipo universal, né? Então ele vai serializar isso aqui lá, ele vai entender esse objeto. Se for sucesso, ele dá uma mensagem de sucesso, senão uma mensagem de erro. Os possíveis aqui, ó. O alterar é a mesma coisa, só que ele muda o método, em vez de set, é update, tá? E passa o documento aqui, ó. Aí ele vai atualizar o documento. Sempre com o ID, ó, tá vendo? A diferença é que o adicionar, o documento vai vazio, ó, tá vendo? Ele não vai nada. Não passa a informação aqui, eu deixo para ele gerar lá. Então, assim, basicamente é isso. A gente tem aqui, eu acho que eu não fiz inclusão, vou incluir um registro aqui, ó. Quero adicionar um registro. Vou colocar aqui teste Firestore. teste.net. Vamos pegar uma foto aqui. Avatar PNG. Vou pegar aqui esse aqui mesmo. Endereço da imagem. Ó, salvo. Olha lá, tá ali já. Ó. E interessante que assim, eu não precisei dar refresh nessa lista. O OneSnapshot lá, ele já manda o sinalzinho aqui para nossa aplicação e ela atualiza, tá? Isso aí que é legal. Aqui eu coloquei só na hora que sai do campo ele atualizar a foto ali. Na verdade, ele não funciona quando tá uma foto que não existe. Mas tá bom, não tem problema não. Então é isso aí. E aí a pesquisa aqui, né? Ó, Joana, João, ainda tem João, Joana. Então assim, beleza. Então assim, as pesquisas são um pouco mais limitadas, né? Cada um que quiser estudar um pouco mais. Porém, tá aí um CRUDzinho funcional, ó. Recurso legal, isso aqui para usar em apps é fantástico, né? Você não precisa ficar buscando informação no banco toda hora, ficar consultando. Quando tem uma alteração, ele vem em tempo real para você isso aqui. Então, isso para você fazer dashboards, para você fazer dashboard de acompanhamentos de informação, pedidos, por exemplo, né? Status do seu pedido. Atualizou lá o status, não precisa ser o app aqui e ir lá buscar. Ele vem sozinho essa informação do seu app, isso é fantástico. E aí fica aí a dica, o OneSnapshot ele tem várias informações, não é só a atualização aqui. Então vocês podem verificar o conteúdo dele, pegar, por exemplo, um registro. Eu atualizei a tabela inteira, mas, por exemplo, podia identificar só o registro e atualizar só o registro aqui para não fazer o reload todo. Eu não estou paginando informação também, vocês podem ver isso aí, pode melhorar. Eu vou fazer outros vídeos melhorando isso aqui, evoluindo agora. Vamos dar uma focada nesse aqui, que a gente consegue ver mais recursos. E para fazer tipo aí um mini aplicativo, uma paginazinha responsiva, um web app, né? É legal. Beleza? Valeu? Espero que ajude vocês aí. Qualquer dúvida, posta aí e fala com a gente. Um abraço.